Muitos trabalham mandando, quando a pessoa clica seu anúncio, ela vai direto para o website, ou às vezes a pessoa cria uma landing page específica. Tem uma bolsa de estudo, uma campanha que eu quero soltar, eu vou criar uma landing page, uma página única para colocar, para direcionar a pessoa lá, que lá tem mais informações. Então, é importante, ter consistência do anúncio. Entender que a LP ela é uma continuidade do anúncio que você criou. Então, sim, não adianta oferecer algum benefício no anúncio e chegar na LP e não está falando nada. Isso causa uma decepção da pessoa, ou uma incoerência, uma contradição que a pessoa fala assim, ela desacredita naquilo, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que criar uma landing page entendendo que a pessoa já clicou no meu anúncio e já leu, e desse anúncio ela já está buscando alguma coisa. Então, a gente tem que direcionar para a pessoa certa. E aí vai desde exemplo, se eu faço uma campanha focada em adolescentes do ensino médio, na hora que a pessoa clicar nesse anúncio, falando sobre ensino médio, adolescente, eu não posso clicar e mandar ela para a home, onde lá está falando do infantil, ao fundamental e o ensino médio. Eu já tenho que mandar para a página do site que está falando sobre o ensino médio. Quando você faz isso, primeiro, você encurta caminhos, né? Então, assim, a pessoa vem numa sequência, ela buscou ensino médio no bairro Campo Belo. Ela vê um anúncio tratando sobre esse assunto, e quando eu clico, ele cai e, de repente, está lá falando sobre ensino médio, e a pessoa vê que está no Campo Belo também. Então, essa consistência é extremamente importante. E essa consistência não é só uma questão para a pessoa que está buscando e ficar satisfeita. As próprias ferramentas, se na palavra-chave que você usou para atrair uma pessoa no Google, essa palavra-chave não está contida no anúncio, o Google já vai cobrar mais caro pelo clique para você. E se, quando vai para o site não está falando nada disso, ele vai cobrar mais ainda. O Google ele quer causar uma excelente experiência de busca. Então, se eu estou fazendo se a pessoa está buscando escola bilíngue e vê um anúncio que não está falando de nada de escola bilíngue, não está falando sobre esse benefício, ser bilíngue, isso perde atração. Ou pode até estar falando no anúncio, mas quando cai na página, não está abordando nada, ou está abordando de forma muito superficial, o Google ele vai questionar se será que era a melhor opção. E se ele percebe que tem campanhas onde, para aquela palavra-chave, o anúncio está sendo melhor trabalhado e a landing page está sendo melhor trabalhado, ele vai priorizar que o anúncio dessa escola que está trabalhando melhor ocupe as primeiras posições, num custo mais barato. Bom, então, assim, de forma até... O custo de um clique, para alguma escola pode custar R$10, para outra escola está custando R$1. Por que uma escola está pagando tão mais barato? Porque ela trabalhou essa segmentação bem feita. Então, assim, para você estar bem ranqueado no topo da busca, não é uma mera questão de quem paga mais. É de quem paga mais versus quem tem mais qualidade. E o Google tem uma métrica, ele dá para toda palavra-chave que você trabalha, ele dá uma nota de 1 a 10, que chama índice de qualidade, o qual aquela palavra-chave é boa para você trabalhar ou não. E um dos critérios que ele usa essa palavra-chave está sendo abordada no anúncio e ela está sendo abordada na landing page. Não adianta em algum ponto do meu site ele está sendo abordado, mas se eu não estou mandando para a landing page que está abordando exato esse tema, ele vai desqualificar, tá bom?
Então, outra questão é a prova social, a credibilidade, né? Então, você pôr aqui elementos que geram confiança, depoimentos de pais satisfeitos, vídeo, texto, resultados e aprovações, se aplicar, fotos e vídeos reais do ambiente escolar, certificações e reconhecimento. Então, falamos de segmentação de perfil, segmentação por anúncio, segmentação por landing page, né? E agora segmentações para triagem, né? Não adianta a gente pedir para a pessoa preencher um formulário e, de repente, a gente não conseguir do formulário triar quem tem um perfil mais interessante para você ou não. Então, muitas vezes a pessoa está buscando emprego, ou é um fornecedor querendo vender coisas, ou um aluno, potencial aluno buscando a sua escola, né? Então, assim, eu tenho que saber triar, fazer uma triagem para poder atender mais rápido aquele que tem um perfil melhor. Então, alguns exemplos de triagem, né? E hoje tem várias ferramentas de automação que conseguem fazer essa triagem, né? Você não precisa ter somente um formulário estático, mas sim a pessoa clica no botão e aí vai pondo perguntas na sequência. Essas perguntas não podem ser muitas, tem que ser essenciais, ou o mínimo possível, quanto menos perguntas, melhor, mas saber triar. Então, assim, aquela escola que fala, não chega lead, muito pouco lead, para mim, talvez ela não tenha que ser tão seletiva nessa triagem. Mas aquela escola, vem muito lead, mas muito lead desqualificado, e eu não tenho tempo para tratar isso, então o formulário, ele, por si só, ele já pode criar uma triagem. Alguns exemplos de triagem, né? Para quando você busca a vaga, né? Então, assim, de repente a pessoa fala, eu quero esse semestre, eu quero o próximo, quer dizer, o próximo semestre, ou o próximo ano, ou estou apenas pesquisando, isso define a urgência e prioridade do contato. Então, se a pessoa já fala, está no final do ano e ela já quer para o próximo semestre, essa pessoa quer ser atendida mais rápido. Se essa aqui só está pesquisando, ou curiosa, ou queria conhecer melhor, talvez o senso de urgência é menor para ela. Então, essa é uma forma já de triar. Outra, qual é a série desejada para o seu filho, né? Aí você pode ter opções, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Às vezes o que a pessoa está buscando? Está buscando ensino médio e você não oferece. Se você não oferece, não precisa responder nos primeiros 5 minutos esse lead, porque você já não vai conseguir, você tem que responder ele, mas você não precisa parar o que você está fazendo para entrar em contato com essa pessoa. Então, às vezes aqui também de perfil, a pessoa que é meio período ou integral, uma pessoa que é um período integral é um ticket maior, é uma receita maior, você vai dar mais atenção, tá bom? Então, assim, aqui tentar identificar o perfil, faixa etária, o custo que ela quer, a proposta que ela quer, qual o seu principal critério na escolha da escola. Então, assim, a metodologia, estar próxima, o valor, a infraestrutura, são os resultados, né? Então, assim, você ter alguma pergunta que consiga indicar o que essa pessoa mais valoriza, você consegue fazer uma abordagem muito mais assertiva. Ou, se de repente ela está valorizando uma coisa, não, a estrutura é importante, né, da escola, e de repente minha escola é muito pequena, ela não tem uma estrutura comparada aos concorrentes, e talvez então se a chance de converter o esforço que eu vou fazer para esse lead vai ser um esforço menor, entendeu? Mas se ela busca ser bilíngue ou uma imersão bilíngue, de repente minha escola não tem tanto assim, ou o que ela busca eu tenho, eu estou aqui do lado, próximo dela, e aí, então, assim, você já abordar a pessoa já sabendo o que é mais prioritário para ela, para você preparar todo um discurso, ou se você sabe que ela quer alguma coisa que talvez você não é tão forte, você já preparar essa objeção, para tratar essa objeção.